Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Vou falar hoje para vocês algo que está circulando bastante na mídia, que é o Monkeypox, que é a varíola do macaco. Bom, pessoal, primeira coisa assim, ó, é uma varíola, tá? Não é uma varicela. Vamos diferenciar. A varicela, que é a catapora, dão aquelas lesões semelhantes à da varíola, tá certo? Mas são lesões que coçam, a da varíola não coça. Essa já é uma primeira diferença. Outra coisa, o último caso de varíola humana na comunidade foi em 1977, faz muito tempo. Eu tinha 2 aninhos de idade, e o último caso de varíola em humanos foi em 1978. Mas aí foi um escape de laboratório, porque a varíola hoje humana, ela está extinta, considerada extinta, né, na comunidade, né, no meio ambiente. Ela ainda tem alguns laboratórios pelo mundo. Eu sei que Atlanta tem, parece que na Rússia e na Inglaterra também tem. Já marcaram várias vezes para destruir essas amostras e acabaram não destruindo. O perigo dela é virar arma biológica. Vamos ser bem franco aqui, esse é o problema, tá certo? Varíola é uma doença grave, é uma doença que tem vacina, tá certo? A vacina da varíola era aplicada naquelas décadas passadas lá para se extinguir ela da comunidade. Hoje em dia nós não temos mais proteção para varíola, porque a vacina ela dura aí 4, 5 anos depois de aplicada, e aqui provavelmente de nós que estamos aqui escutando, muito poucos foram vacinados, só ser um pessoal mais das antigas assim, e igual já perdeu a eficácia. Mas existe uma varíola que é uma varíola do macaco, ela é uma varíola animal, tá certo? E ela pode transmitir em humanos, mas ela não é tão agressiva, tá? Mortalidade 3 a 6%. Claro que é uma mortalidade alta, mas ela não é tão transmissível. Existe um R0. R0 é aquela capacidade de uma pessoa contaminada com vírus ou com uma doença, com um patógeno, transmitir para outra. Por exemplo, a R0 da Omicron é 10, tá certo? O R0 do HIV é 4,5, 5. O R0 da varíola do macaco, tá certo? É calculado e estimado em 1, segundo o CDC. Então, uma pessoa contaminada contamina para apenas mais uma. O fato é, essa pessoa contamina por muito tempo, né? Desde o início dos pródromos até as lesões virarem crostas, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ela está contaminando também. Mas é uma doença que é muito aparente, tá certo? Ela tem uma aparência muito característica, como eu vou mostrar nas fotos aqui para vocês. Então a gente já pensa, ó, isso daqui é uma doença viral, enfim, causa essas lesões. O que acontece? Vou botar aqui o primeiro slide para vocês. Monkeypox já faz 14 casos de varíola de macacos em Portugal. O segundo slide também tem na Austrália. Aqui um comunicado aqui da Secretaria de Saúde também dizendo que tem na Irlanda do Norte, Reino Unido, Portugal, Espanha, Estados Unidos. E já sem aquele vínculo com os países onde geralmente tem a varíola do macaco, tá? Que são Congo, Costa do Marfim. Tem 2 tipos, tá, de varíola do macaco. A Costa do Marfim parece que é a única que tem os 2 tipos. Então, essas pessoas já são transmissão sem a fonte vindo ou tendo contato com esses países onde existe essa varíola do macaco de forma endêmica e eventual. São 141 casos. Eu estou falando aqui hoje, uma manhã fria de Porto Alegre. Deixa eu ver qual é a data de hoje. 21 de maio, 9 graus. 141 casos, 54 suspeitos e 86 confirmados. Então, é uma doença que tem endêmica em alguns macacos em alguns países, né? Congo, Costa do Marfim, essa região da África, esse cinturão aí, existe esse vírus circulando. Pouco, tá? Já vou dizer para vocês que não é um vírus preocupante, tá? Não é um vírus com uma transmissão tão elevada. Ele causa o que então? Vou botar o slide para vocês. Ele causa febre, lesões de pele, linfonodos palpáveis, um cansaço muito grande, aquela letalidade que eu já havia falado para vocês antes. Esses linfonodos é uma diferença. Os linfonodos palpáveis, esses gânglios palpáveis, não acontecem na varíola normal, na varíola humana, que não está circulando, tá, gente? Fiquem tranquilos em relação a isso. E nós temos tecnologia de vacina. Então, o primeiro caso aqui, segundo o CDC da Monkeypox, foi em 1970, no Congo, aquela região mesmo. E naquela região, eventualmente, aparecem pequenos surtos dessa doença aí. Enfim, os casos em Portugal também, eles foram diagnosticados, bem interessante,
numa clínica que atende doenças sexualmente transmissíveis e foram detectados em homens que fazem sexo com homens. Então se pensou, não, então é uma doença sexualmente transmissível. Então, o próprio CDC diz que não tem prova disso, não tem prova de que o vírus seja contaminante em secreções, em esperma, secreções vaginais, isso não está provado ainda não. O que acontece é que o contato próximo contamina com o vírus. Tanto tu tocar uma pessoa contaminada, contamina, falar de perto, são gotículas também contamina, tá certo? É a forma de transmissão. E por fômites, isso é interessante, a pessoa utilizou uma toalha, um utensílio, o vírus fica viável ali e outra pessoa acaba utilizando e pode também se contaminar com a monkeypox. Então, esses são os mecanismos que a gente conhece, né, de transmissão da monkeypox. Então, foi detectado numa clínica em Portugal que trata doença sexualmente transmissível, provavelmente porque foi um infectologista que olhou e disse, olha, isso aqui tem alguma coisa diferente aqui, esse diagnóstico aqui não está fechando direito. Então, o pessoal que tem um pouquinho mais de costume de tratar doença infecciosa acaba tendo o olho um pouquinho mais calibrado até para doenças mais raras, que isso aqui é considerado uma doença bem rara, apesar de estar saindo em tudo que é jornal aí. Isso aí é uma doença rara, tá, gente? É muito difícil se contaminar com isso. Aqui, então, mostrando aquilo que eu já falei para vocês, esse slide aqui é um slide do CDC, mostrando que ela não causa, as lesões não causam coceira, tá certo? Então, são lesões, até vou mostrar as fotos agora para vocês, são lesões bem importantes, são vesículas, pápulas, mas elas não coçam, né? E lembra que a varicela, que é a catapora, ela coça bastante, tá? Então, aqui o primeiro slide de lesões, algumas lesões em palmas de mão, algo comum, lesões na face. A própria quantidade de vesículas que causa pode ser desde muito poucas vesículas em doenças muito brandas, sim, 2, 3, 4 vesículas, até milhares de vesículas em doenças mais graves, né? E aí vai depender muito da imunidade do hospedeiro de cada um. Nesse próximo slide aqui eu vou mostrar um slide tweetado ali da Ellen, ela é do CDC, no dia 19, então, mostrando ali lesões em palma de mãos, tá certo? Essas lesões lembram, de certa forma, a lesão da sífilis. Então, a sífilis também causa lesão de planta de pé, de palma de mão. Então, tem que ficar atento aí também para não deixar passar um diagnóstico diferencial desses. Aqui mostrando as fases, né, da lesão, né? Desde a vesícula, aí vira uma pústula e depois vai ulcerando e aí entra na fase crostosa, que é a fase que não transmite mais. Então é mais ou menos isso aí, esse tipo de lesão que causa. Quem quiser procurar varíola, digita ali, tem fotos impressionantes da varíola em humanos, né? Tem ali uma foto clássica de um menino gêmeo, um é vacinado e o outro não foi vacinado para varíola, e o que não está vacinado, assim, tapado até vou botar essa foto aqui para você, se eu achar na internet. Tá tapado de vesícula, assim, pobrezinho. Bom, qual é a outra novidade? Nós temos um antiviral aprovado para ele, o TEPOX, tá certo? É um antiviral já aprovado pelo CDC e aprovado também na União Europeia para uso desses casos de doença de monkeypox, de varíola de macaco, tá certo? É um antiviral, então tem tratamento também, tá certo? Apesar de que a maioria dos pacientes, é um remédio difícil de conseguir, a maioria não recebe tratamento nenhum e vai para a cura sozinho mesmo. E o último slide que eu queria mostrar para vocês aqui é que, bom, e se tiver um surto, gente, um surto aí de monta maior, o que eu acho que não tem chance de acontecer, porque a transmissão realmente é muito pequena. Bom, esse slide já é a solução. Existe vacina para varíola e ela protege também para a varíola do macaco aí, em mais de 85% dos casos. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu vou continuar acompanhando. Se surgir alguma novidade interessante, importante, eu passo para vocês aqui pelo nosso canal de infectologia do YouTube. Se gostaram do conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha. Um grande abraço e bom final de semana para todos.